Capítulo 11 de Hebreus, versículo 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viu, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Bondoso Deus, Pai Criador de todas as coisas, estamos aqui na sua presença, Senhor, diante da sua palavra que é viva, que é santa e eficaz. Pedimos que o Senhor nos dê força, nos dê graça, perdoa os nossos pecados, fala conosco, teus filhos através da internet. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, e nos dê força neste momento. A família do irmão saudoso irmão Bento, o Senhor consola. Senhor, irmão Sérgio também, que vai se operar ali em Tapetinga, onde vamos inaugurar o tabernáculo. O Senhor nos abre as portas para essa viagem, vamos ter que tirar outra passagem, mas nós entregamos tudo nas tuas mãos. Nós estamos ao teu serviço, nós estamos ao teu dispor, nós estamos nas tuas mãos para que a tua vontade seja feita. Em nome do Senhor Jesus, amém. Poder sentar. A fé que condenou o mundo dos dias de Noé. Eu estava lendo essa escritura em uma outra tradução, disse assim, que pela qual condenou o mundo. Aí diz que a fé que condenou o mundo. A fé de Noé condenou o mundo de então. Na verdade, existia muitas fé naquele dia. Como nos dias de hoje existe muita fé. Você sabe que Mombrana fala nas eras que a fé foi partido em milhares e milhares de pequenas partículas. Cada um tem uma fé, mesmo dentro da mensagem. Na Bíblia, cada um tem uma fé, Todos eles carregam a Bíblia. Você vê, os crentes carregam a Bíblia e eles têm uma fé. E tem a fé católica, tem a fé no Padre Cício, lá do Nordeste, tem a fé na Virgem Maria, tem a fé na Trindade, a fé na dualidade, tem a fé na Assembleia de Deus, na fé na Deus e Amor. Eles aplicam a fé. Agora, se nós pararmos para pensar sobre fé, fé é um dom de Deus. Ele dá para quem Ele quer. Agora você faz o que você quer também dela, porque Deus é fé. Então, você não nasce com fé. Deus tem que te dar essa fé. Você não nasce com fé. Às vezes tem pessoas que têm fé. Tem gente que eles têm fé que um cristão mesmo, que vai para o céu, não tem. Tem gente que tem fé para ganhar dinheiro. Eles têm fé, eles aplicam a fé para ganhar dinheiro. Você sabe que o dom também profético o dom ele vem sem arrependimento. O dom é de Deus. O homem pode não ser de Deus, mas o dom é. Balaão não era de Deus, mas o dom era de Deus. Caifás não era de Deus, mas o dom era de Deus. A fé é de Deus, mas de repente o homem não é de Deus. É um homem de grande fé. Aí você fala para ele sobre o único Deus, você fala para ele sobre o batismo, você pode ver que a sua fé não é aquela fé que ele tem, não é para aquilo ali. Tem gente que consegue ser curado, consegue receber muita coisa de Deus e não tem fé para largar os slack, que aqui no sul fala slack, que é uma palavra alemã.
né? Lá no Nordeste é calça comprida. Então há mulheres que elas não conseguem parar de cortar o cabelo, não tem fé para aquilo ali, né? Mas apareceu a doença, vai na igreja, ela é curada. Às vezes uma santa de Deus só vive na fila do MPS, só vive tomando remédio. Não tem, o jovem rico tinha fé para ser rico. Lázaro não conseguia alcançar aquilo, era mendigo, mas teve uma fé para se salvar, né? Porque a fé, de repente Deus te dá uma fé, mas existe aquela fé que vem por ouvir a palavra. E a fé é para ouvir a palavra. De repente você tem aquela fé que Deus te dá para receber uma cura, porque você vai ter que ter fé. Mesmo que você ore, você clame, Deus vai ter que te colocar no seu coração uma fé para receber aquela cura, ou então para receber, para que o seu filho seja curado, para que o filho se livre da cadeia, da morte, né? Então você tem que adquirir uma fé que não é por ouvir a palavra. É uma diferença daquela fé que é por ouvir a palavra, porque a fé que vem por ouvir a palavra, essa fé te dá novo nascimento. Nós falamos domingo aqui, parece o parágrafo 234 e 240, Cristo é o mistério de Deus revelado. Eu estou com ele aqui, que o novo nascimento é fé, é revelação. Agora, existe uma diferença. Eu estava ouvindo o irmão Brana, na voz dele mesmo, falando dessa mensagem. Eu não trouxe, deixa eu ver se eu trouxe certo, mas se eu não trouxe, eu vou, acho que eu deixei lá em cima. Sabedoria versus fé. Vê lá para mim, irmão João. O botão do João está em cima da mesa. Não, está aqui, está aqui. Está aqui, obrigado. Sabedoria versus fé. Aqui é onde está o segredo. Você vê uma pessoa dotada de sabedoria, ele não tem nem um pouco de fé, mas ele tem sabedoria da palavra. Você sabia que sabedoria é um dos dons do Espírito Santo? Você encontra pessoas dotadas de sabedoria da palavra, pessoas que podem explicar as escrituras. Você sabe que Apolo podia explicar com eloquência as escrituras e não tinha nem o Espírito Santo. E o irmão Brana disse que uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ele ainda não é convertido. Pedro recebeu a revelação e não tinha o Espírito Santo, e Pedro não era convertido. Jesus disse para Pedro: quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. Era um homem que tinha revelação, a revelação foi dada para ele. Ele não largava Jesus por nada, mas ele não era convertido também. Ele pegou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, que ele não tinha conversão. Ele não era um homem convertido. E às vezes nós pensamos que somos convertidos. Quando vem o teste, aí a gente cai com a cara no chão. A gente não é convertido. Aí vem um palavrão, aí a pessoa avança naquele colega de serviço, ou na professora, ou diz alguns nomes feios, porque ainda não é convertido. O Pedro, ele não era convertido, não. Jesus disse para ele que ele não era convertido. E veja bem, o homem, quando não é convertido, ele não pode ter novo nome, porque ele não tem um novo nascimento. Você sabe que o nome Jesus chamou Pedro? Satanás. Para trás de mim, Satanás. Tu não cogita das coisas de Deus, só nas dos homens. Nós vemos hoje as pessoas, quando elas se reúnem, o que mais se fala é em coisa material. É em coisas materiais. Pouco se fala das grandezas de Deus, das bênçãos de Deus.
né, daquilo que o Senhor tem realizado. Falo mais das coisas materiais, que é aquilo que as pessoas vivem, é daquilo que se alimenta. Então Pedro, ele era eleito, revelado e não era convertido. O irmão Branham, pregando na mensagem para quem foi dado o Espírito Santo, ele disse que uma pessoa só é convertida quando ele é cheio do Espírito Santo. Que às vezes as pessoas pegam também um parágrafo da mensagem do irmão Branham e falam um cavalo de batalha. O irmão Branham, na perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, o que é que ele diz? Ele diz que Deus, a nós, ele deu o seu Espírito por medida. Ele deu por medida. No dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo. É onde vem a interpretação humana. Eles foram cheios. E você só é convertido quando você é cheio do Espírito Santo. Então, se você é cheio, não tem lugar para mais nada. Não foi uma medida. Agora, o Espírito Santo, nesse dia, é a revelação dos 7 trovões. O Espírito Santo, nos dias de Lutero, era a mensagem de Lutero. Quem recebia Lutero e a mensagem dele, tinha o Espírito Santo. Estava seguro. Quem recebia Wesley no seu dia, agora, nos dias de Wesley, se fosse receber a mensagem de Lutero, Lutero não podia receber mais, ele tinha morrido, né? Se fosse receber a mensagem de Lutero, não era mais o Espírito Santo, que ele já tinha saído dali. Ele já tinha saído da folha, né? Já estava no talo. Aí veio os pentecostais com a restauração dos dons, falando em língua, tendo visões. Era o Espírito Santo, mas era uma espiga, não tinha grão, mas você era salvo ali, porque a vida estava ali. Ela estava de passagem, mas ela estava ali. Você não podia dizer eu tenho, porque ainda não estava maduro, ainda não tinha aparecido. Agora, quando o grão apareceu, Malaquias 4, você já não podia ficar com a espiga. Aquela espiga lá, a vida já tinha passado da espiga, da folha, do talo para o grão. Ela já estava no grão. O irmão Branham, ele pensou que a evidência de ser cheio do Espírito Santo era amor. Até um dia que Deus disse para ele que a ciência cristã tinha mais frutos do Espírito do que, porque o amor é um dos frutos do Espírito, Gálatas 5:22, do que a maioria dos cristãos. Eles faziam obras, caridade, faz até hoje. Ele disse, não é o amor. A evidência não é mais o amor, não é falar em línguas. A evidência é poder receber a palavra do dia, receber a palavra do dia. Essa é a evidência de ter o Espírito Santo. Agora, voltando aqui sobre a parte de conhecimento, agora, uma fé que condena. Noé teve uma fé que condenou aquele mundo daqueles dias. O mundo de Noé daqueles dias, as pessoas pensam que era meia dúzia de pessoas. Eu ouvi uma mensagem de irmão Branham que ele disse que era 7 bilhões, como hoje. Só que eles não estavam em 7 continentes, eles eram um continente só. Não tinha dado ainda a explosão atômica do dilúvio, que veio através de uma explosão atômica. Foi o homem mesmo que destruiu a própria terra. O homem tem que realmente colocar a terra no seu lugar através de outra explosão atômica. Então Noé tinha uma mensagem naquele dia, e a mensagem de Noé condenou o mundo. A fé de Noé condenou o mundo. O que vai condenar a igreja é a nossa fé. É a nossa fé.
Foi a fé de Lutero que condenou a Igreja Católica naquele dia. Porque teve a Igreja Católica dos dias de Lutero, teve a Igreja Católica dos dias de João Wesley, teve a Igreja Católica dos dias dos pentecostais, da sua geração, teve a Igreja Católica da geração do irmão Branham, hoje a Igreja Católica da geração de João, da noiva. Então a fé da noiva está condenando a igreja. A fé dela é que condena. Porque veja bem o que ela veio a crer. Ela veio a crer em Deus em seu dia. Não é Deus ontem, Deus hoje. Agora, quando você ouve o irmão Branham falando de sabedoria versus fé, ele disse: por sabedoria Caim ofereceu. Caim foi fazer uma investigação, né, sobre oferecer um sacrifício a Deus. Ele foi fazer um seminário. Vocês sabem, não conhecendo a palavra, mas só pensando por sabedoria, ele fez um bonito lugar, por meio da sabedoria, do conhecimento. Ele fez um altar muito lindo, trouxe as melhores frutas, as melhores verduras, fez o melhor culto, o melhor encontro, a melhor reunião, tinha os melhores cantores, ou os cantantes, como dizem em espanhol. Ele tinha os melhores, mas não agradou a Deus. Era sabedoria apenas. Era só sabedoria. Você vê uma pessoa sábia falando, dá gosto de ouvir. Você veja bem aquelas frutas tão bonitas, né? Maduras, deliciosas que estavam ali. A igreja lutou. Você está ouvindo uma pessoa que sabe falar, uma pessoa que não gagueja, uma pessoa que tem conhecimento, que sabe juntar as coisas, mas não tem fé. Não, ele não tem fé para crer, ele não sabe nem o nome do Pai. Ele não consegue crer que o Cordeiro saiu do trono, que isso foi somente o leite, a base, que Deus tem um novo nome. Olha bem onde a condenação tem chegado. Aí ela saltou mais para cima um pouco, a mensagem de uma só pessoa. A fé de Noé condenou o mundo daqueles dias. Foi o que um tradutor traduziu. Eu tenho essa Bíblia. Eu tenho ela no meu celular, na internet. A fé que condenou o mundo daqueles dias. Agora veja bem, você vai condenar o seu patrão? Você vai condenar a sua vizinha, o seu vizinho? Você vai condenar o seu parente? Sua fé vai condenar. Porque hoje é a esposa. Aquilo que você crê. Porque eu não creio que no que nós cremos, que vai vir o rato, vai todo mundo junto. Será que Deus estava brincando aqui de igrejinha? Aquela mensagem, aonde estão as suas maravilhas, né? Se Deus é conosco, onde estão suas maravilhas? O irmão Branham disse que não é hora de brincar de igreja, brincar de ministério, brincar de fé, né? Tem muita espécie de fé. Veja bem, quem congrega no ministério de Chapecó, todos têm a fé de Chapecó. Eles creem igual. Eles têm uma fé lá para crer na mensagem. Quem congrega no ministério de Curitiba, que é o ministério da ressurreição isolada, eles têm uma fé para crer na mensagem. Quem congrega no ministério de Goiânia, eles têm uma fé, a fé de Goiânia, para crer na mensagem. Se você apresentar Branham, um novo nome, a fé deles não alcança isso aqui.
Se você mostrar para eles que o Cordeiro saiu do trono, também aquela fé não alcança. Não consegue levantar esse peso. Porque o que nós estamos levando é a coisa mais pesada. Eles têm uma fé para carregar uma coisinha leve de cura divina, de encontros. É uma fé de ontem. Você pode ver que eles estão carregando a fé de Lutero, estão carregando a fé de Wesley. Tem igreja aí que é santificada demais. Eu não estou aqui abrindo porta para o liberalismo, mas tem gente que é santificada demais. É a fé de Wesley. E aqueles que ainda querem carregar a fé pentecostal não pode levantar novo nome, não pode crer na mensagem de uma só pessoa. Porque a fé da primeira e segunda etapa não pode. Tem que ser a fé da terceira etapa. Porque a terceira etapa foi a abertura dos 7 selos. Foi é passado. Foi. Alguém diz, mas uma mensagem como essa pregar para milhares de pessoas. Não. Uma mensagem como essa é para pregar para a Samaritana, junto ao poço, para o Natanael, para o Filipe, para pregar para o Pedro. Uma mensagem como essa foi a mensagem que Jesus pregou para a Samaritana. Você pode ver que quando Jesus pregou para a Samaritana, e depois ele pregou para a multidão que veio, foi diferente a mensagem. Porque para a Samaritana ele estava dando revelação. Porque a revelação é individual, ela não é coletiva. Então essa mensagem, ela não é para muita gente. Não. Agora, você tem uma fé que vai condenar, que condena a igreja da onde você saiu. Você recebeu uma fé. O irmão Brana diz, Deus te dá a fé. Tem gente que quer fé para ser curado. Tem gente que quer fé para ganhar dinheiro. Você vê que eles dão testemunho por aí. A gente fica até de boca aberta, porque eles conseguem carro novo, conseguem tudo. E às vezes a gente pensa, por que ele não consegue? Mas aí você lê o Salmo 73, você vai ver a prosperidade dos ímpios. Lá Davi falou da prosperidade dos ímpios. Ele disse, enquanto eu estava olhando como os ímpios prosperam, como é que eles vão bem nos seus negócios, e eles mentem, fazem negócio sujo, vão na igreja, dão as suas grandes ofertas na igreja. Ele disse até que eu entendi. Ele disse, eu senti picada dos meus rins, meu coração azedou. Ele disse até que eu entrei no santuário de Deus e eu vi o fim deles, que Deus colocou eles em lugares escorregadios. Eles não conseguem chegar lá em cima, porque é escorregadio. Eles não conseguem nem, tem uns que não conseguem nem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando consegue se batizar em nome de Jesus, é numa denominação. Aí está errado também, que é para regenerar. Eles fazem para regeneração. Deus, Salmo 73, você que está aí na sua casa, anota aí, leia. Salmo 73, Deus, até que eu entendi isso. Deus os colocou em lugares escorregadios. Eles não conseguem chegar onde você chegou. Não conseguem crer no que você creu. Teve um pastor que uma vez disse para o irmão Lindomar, rapaz, eu queria ter essa fé que você tem. Eu não sei como é que você consegue crer nisso. O irmão Lindomar sempre dá testemunho. Um pastor disse, eu não sei como você consegue crer nisso. Então Deus, eu não tenho tempo, mas você pode ler em casa Salmo 73. Prosperidade dos ímpios. Você pensa que eles não são próximos? Claro que são. Você pensa que os católicos não são próximos? Os maçons são próximos? Os metodistas, os mórmoros?
pedindo esmola não, gente. Eles também prosperam. Só que eles não têm a fé que você tem. A sua fé é para condenar eles. Vê que a fé de Lázaro condenou o rico. O rico, quando ele olhou lá para cima, só viu Lázaro. Ele só viu Lázaro. O mendigo que esmolava, o que comia os farelos que caíam da sua mesa. Ele só viu ele. E havia um grande abismo. O abismo já estava aqui e lá também. Você pode ver que as pessoas que você encontra, tem um grande abismo entre você e eles. Tem gente que diz, eu me dou bem com fulano. Então você deve ser treva. Porque não há comunhão da luz com as trevas. A pessoa pode sentir bem com você. Você pode gostar daquela pessoa. Mas existe um abismo entre você e eles. Começa a falar de Deus. O Deus que você crê, o Deus do dia. Você vai ver que aquela pessoa está tão longe. Ele consegue só acenar para você de longe. Ele está se afogando. E tem gente que diz assim, eu tenho grande fé. Tem mesmo. Mas ele não consegue levantar os 7 trovões. Porque os 7 trovões nos dá fé arrebatadora. Os 7 trovões nos tira daqui. Os 7 trovões não tira câncer. Os 7 trovões não cura você de AVC, não cura você problema de coração, não. Os 7 trovões não tiram você da cadeia. Ele é capaz de deixar você mais na cadeia ainda, porque Jesus deixou João Batista da cadeia. Jesus era 7 trovões. Brano era 7 trovões, eu sou 7 trovões, a esposa é 7 trovões. Jesus deixou João na cadeia. Só diz para os 2 discípulos. Vai lá e diz para João o que está acontecendo. Porque Satanás botou dúvida nele. Vem cá, mas será que é ele mesmo? Depois de ver o sinal, batizar Jesus, ficou com dúvida. O povo que andou com o irmão Branham naquele tempo, da mensagem precursora, eles não puderam ver o que nós estamos vendo hoje. Os americanos não puderam ver. E eles são gente boa. Eles conhecem a história do irmão Branham melhor do que qualquer um de nós. Você encontra um velhinho lá daquele tempo do irmão Branham, dá gosto de ouvir ele. Mas não que ele seja incrédulo, mas ele não consegue crer no que você crê. Ele não foi feito. A mensagem, ele não foi feito para crer nisso aqui. Não, os judeus não foram feitos naqueles dias de Jesus para crer em Jesus. A nação naqueles dias, se eles crescem, eles estavam perdidos. Porque os judeus era a tribo de Sem. Era dos filhos de Noé, era Sem. O samaritano era Jafé. E nós? Era Cão. Os gentios. Os porcos. Os imundos, os filhos de Caim. Você vê que Deus foi que mudou a coisa? Né? Filho de Caim, Cão, ele fez filho de Deus, ele deu HM, porque Cão é HM. Cão em inglês é HAM. Pega a sua Bíblia em inglês, ou vai aí no dicionário no computador e procura Cão. Pega uma Bíblia em inglês, escreve aí, Bíblia em inglês, e depois você vai lá em Gênesis 6 e procura Cão, HAM. Ele já veio com uma parte do nome de Deus.
Aí quando Brana vem para nós, o novo nome é dado para nós, está o HM ali. Aí não é conhecimento. Se for por conhecimento, você vai largar, dizer, não quero ser semente da serpente, não. É fé. O seu novo nome estava sendo levado por um gentio. Brana era gentio. Brana era filho de Cão, não era filho de Jafé, nem de Sem. Um gentio levaria o seu nome. É a sabedoria dessa fé. Olha, pela fé Abel viu a revelação, a visão, e trouxe sangue de um ser vivo, porque a vida estava no sangue. Então Abel foi por fé. Ele trouxe um carneiro, rasgou sua garganta, sangue escorreu por toda parte, cheiro de pelo de animal, era diferente daquelas. Eu estava vindo de Caxias, parei naquelas bancas, comprei aquele melão, meu carro veio cheiroso, estava sujo o carro, né? Mau cheiro, cheirou o carro, tudo, né? Comprei ali melão, comprei milho, ali que os alemães vendem ali na beira da estrada, aqueles agricultores. Aí comprei aquele melão tipo laranja, aquele delicioso, R$1 cada um. Ele dá vontade de trazer tudo, né? E aquele cheiro, né? Você para ali perto daquele cheiro. E imagina bem o altar de Caim, aquele cheiro. Olha o altar de Abel, aquela coisa repugnando, fedor de sangue, sangue pegando fogo, né? Carne queimando. Deus descendo ali. É isso que Deus queria se cheirar. Era fé. Era revelação. Aí Deus desce hoje. Ele tem descer em Apocalipse 10, 8 a 11. Onde tem o sacrifício de Abel. Fé. Ele não pode descer no sacrifício de Caim. Conhecimento. Você pode ver isso aí, que quando você vai numa reunião, num encontro, e vem aqueles pastor grande dos Estados Unidos, né? Porque eles não são só, eles são grandes mesmo, né? A gente fica até pequenininho perto deles. Eles não botam a gente. Os brasileiros nem falam, tem que ouvir os grandes. E se alguém tem um PhD, vai ouvir ele. Agora, é o altar de Caim novamente? Sabedoria versus fé. Você lembra daquele homem que chegou para o Brana? Olha, eu sinto até vergonha pelo senhor. Sua gramática é horrível. Não dá para lhe ouvir. Ele disse, eu estou levando a alma para Deus com essa gramática. O povo vem ver Deus, né? Eles nem vêm me escutar. Eles vêm escutar Deus, e Deus fala através desse vaso. Olha só, porque a própria vida que está em Cristo está em você. Esta vida não trará nenhuma sabedoria, ela não crescerá nisso. É necessário negar a sabedoria para tomar fé. Fé na palavra. Não pode ser na palavra de Lutero, nem de Wesley, nem dos pentecostais. E nem pode ser na palavra de um plenário de pastores. Deus não trata com um grupo de homens. Tem que ser na palavra do dia, do sétimo anjo, que João comeu o livrinho e reprofetizou. Tem que ser essa palavra. Sua fé tem que estar ali. Não sabedoria na palavra, fé na palavra. Gente, não é sabedoria na palavra, não. Então é serpente. Por
que a serpente era a mais sábia de todos os animais, que o homem também é um animal, né? Aí parece aquele homem mais sábio do que os outros animais. É fé na palavra, não é sabedoria na palavra. Deus não nos chamou para conhecer hermenêutica, homilética, escatologias, descobertas. Isso aí deixou para a descendência de Caim. Até o gravador, Satanás teve que fazer para gravar as mensagens do irmão Brana. O DVD, porque isso vem da ciência, e a ciência é do diabo. Ele teve que trabalhar também. Hoje ele trabalha com a internet para nós transmitir a mensagem. A mensagem tem que ser transmitida. Como disse aquela irmã, parece que foi uma irmã, que Satanás, perguntaram a ela o que ela achava do diabo. Ela disse: olha, ele é um bom adversário. Ele não é ruim não, ele é bom adversário. O inimigo é um bom adversário. Ele nos ataca em todos os lados. Ataca na mente, ataca no corpo. Agora, lá no centro da sua alma, se não tem essa fé para condená-lo, Jesus tinha fé que ele condenava, a fé na palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. O irmão Brana diz: fica com o que diz a fita. Fica com o que diz a fita, que está aqui, ó. As pessoas dizem: não, porque nós temos testemunho dos filhos do irmão Brana, porque eles tinham hábito de Natal. Mas o irmão Brana diz que hábito de Natal é paganismo. Ele disse: não estou contra, se alguém quer ter um hábito de Natal em casa, tenha, mas veio do paganismo. Gente, vocês ficar escrevendo testemunho dos filhos do irmão Brana, que o irmão Brana tinha, deixar de ter na sua casa. Vocês leem a mensagem de perfeição. O irmão Brana diz: vocês não têm minha maneira de agir, vocês não têm meu espírito, vocês têm o Espírito de Deus. Eles querem fazer as coisas, já está no coração, que ele quer buscar apoio no filho do irmão Brana. Por que você não busca na mensagem do irmão Brana? Eu não vou condenar ninguém se tem uma árvore de Natal em casa. Aqui não é lugar de gente proibir nada, porque a denominação é que proíbe. Você tem que ter a revelação individual. Aí vem as revistas, os livrinhos, jornalzinho. Porque esse aqui foi o que andou com o irmão Brana. Ele disse que o irmão Brana botou uma pistola no ouvido quando ele perdeu a filhinha e a esposa, e puxou. E não sou mal, não vai puxar para você ver se não vai sair. Quer imitar irmão Brana? Irmão Brana pegou no fio de alta tensão de mais de 3.000 volts. Quer imitar irmão Brana? Pega lá no fio também. Só que a energia não matou o irmão Brana. Mas se você pegar lá, você vai. Porque Deus está guardando o seu dom. Aquilo ali não era para nós imitar, não, gente. O irmão Brana teve uma namoradinha também que não era crente. Agora é motivo de você também arrumar uma namoradinha também que não era crente, que não é crente. Você não lembra? Ele disse: quando eu fui ver minha pombinha, ela estava fumando. Eu disse: larguei ela. Tem gente que se vier fumando diz: não vou orar para libertar ela. Ele quer a pombinha. O nosso exemplo é a palavra. O irmão Brana era um homem. Ele tinha a sua filosofia de vida com a sua esposa, com seus filhos. As pessoas não têm sua filosofia de vida. Quem está? Agora você vai andar também sem camisa no pátio aí, porque
o irmão Brana disse que estava calor. Eu sei como é que é o calor lá de Tucson, lá do Arizona. Eu estive lá. Ele disse, eu tirei a camisa. E logo passou, o irmão me viu sem camisa. Aí os crentes vão andar tudo sem camisa, vão dando andar. E ele recebeu a espada do rei. Ele estava nu da cintura para cima. O calor é intenso. Ele estava sem camisa lá em cima, orando ainda. Não era jogando bola não, era orando. Quando a espada caiu na sua mão e a voz estrondou, quem disse, esta é a espada do rei. Então por que se apegar nessas coisinhas? Você tem que ter aquela fé de Brana. Se nós for tentar imitar o irmão Brana, a gente vai se quebrar. Daqui uns dias o povo, tem gente que já quer revelar igual o irmão Brana também. Tem pessoas que querem revelar e dar um nome de enfermidade, nome de pessoa. Isso é personificação. Pega a mensagem, perfeição, a partir do parágrafo 23. Vocês tenham o Espírito Santo de Deus, não meu, porque tinha o Espírito humano também, gente falha. Ele também era um homem, ele mentiu, fez seu filho mentir, mas ele acertou. Vou mentir porque o irmão Brana mentiu. Ele mentiu. Abraão era uma sombra dele. Abraão, depois que recebeu o novo nome, mentiu. E Abraão era a sombra de Brana. Abraão era a sombra de João. Os homens que Deus escolheu para dar uma fé, para condenar este mundo, para condenar essa gente incrédula. Na mensagem Sexto Sentido, eu estava ouvindo ainda o irmão Brana no carro, ouvindo o profeta mesmo, 157. O que aconteceu com a figueira que Jesus amaldiçoou? Está em São Marcos 11, a partir do verso 12. A árvore havia sido amaldiçoada. A fé de Deus se havia colocado contra a vida daquela árvore. A fé de Deus se colocou contra a vida daquela árvore porque ela não produziu fruto. Olha, se a fé de Deus se colocou contra aquela figueira por não produzir fruto, imagina a fé de Deus hoje, hein? A fé de Deus contra a primeira e segunda etapa. A fé de Deus se jogou contra aquela árvore, contra aquela igreja, contra aqueles pastores. A fé foi de contra para condená-los. Pedro chamou Jesus de Senhor. A figueira que o Senhor amaldiçoou onde secou. Se você tiver fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, joga no mar, ele se jogará. Se vocês não duvidarem em seu coração, você tem que ter aquele sexto sentido. O sexto sentido domina os outros 5. Domina a razão, domina o afeto, domina a memória, o arrazoamento. É o que o sexto sentido faz. O sexto sentido é a fé de Deus. O sexto sentido aceita a mensagem da hora. O sexto sentido não rejeita um novo nome, 7 trovões revelado. Não, o sexto sentido não rejeita a mensagem de uma só pessoa. Você não pode ter uma fé intelectual, artificial, que é aquela revelação artificial.
tende a fé, disse Jesus de Deus. Então ele disse, não havia nada físico que se pudesse ver, mas lá embaixo da terra, lá nas raízes da árvore, a morte estava começando a se dar. Ela havia sido amaldiçoada, o sexto sentido havia vindo contra ela. O sexto sentido está na esposa, o sexto sentido está em Apocalipse 10, do 8 a 11, que comeu o livrinho. Ela tinha de morrer. Ela começou a morrer desde as raízes. Talvez as folhas estão bonitas, mas quando Jesus proferiu a palavra, ela começou a morrer desde as raízes. As folhas não murcharam. No outro dia, as folhas estão bonitas ainda. Companheirismo, folha é companheirismo, sombra. Está bonito esse companheirismo aparente. As folhas estão secas lá em cima. Daqui a pouco desprende da árvore, porque ela também está seca. Ela não tem vida mais em si. Esse povo não tem mais vida. Não. Quando você chega com Elias Bar do Zimbro, aquele carvalho, não importa o sol, fica fresquinho ali, é melhor do que ar-condicionado. Hoje, a sombra que eles têm é através de lona. Através de lonas. Eles fazem. É um companheirismo humano, carnal, não é espiritual. É um conhecimento. Não é uma verdadeira fé. Satanás tem mais sabedoria nessa palavra do que todos os pregadores juntos, e padres e tudo mais. 194. Ele tem mais sabedoria, mas ele não pode ter fé. A fé faria a palavra se tornar viva. A fé o faria arrepender-se, o faria afastar-se das suas organizações. Ele tem sabedoria. Então ele fica com ela, tudo bem, mas Abel viu que foi um ato sexual. E ele ofereceu sangue. A vida do sangue, Deus aceitou aqui. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé, gente. É um assunto que se estende, né? É como diz o parágrafo 74 da estatura do varão perfeito. O novo nascimento produz fé. O rapto é fé. O novo nascimento produz a revelação. Se não tem novo nascimento, o nascimento dos 7 trovões não pode produzir. Porque se produzir encontros de pastores, não é o novo nascimento. Não, é um falso nascimento. A mensagem necessária é nascer de novo. Tem que produzir fé, revelação. Pai Celestial, sabemos que esta fé é aquela fé que São João fala, a fé que vence o mundo. Ó Deus, a fé que condena o mundo, que condena a igreja, que rejeitou a Cristo. Pai, abençoa teus filhos em toda parte, teus filhos através da internet, que eles possam compreender isso, ó Deus. Dê a eles um novo nascimento, para produzir esta fé, para receber a mensagem do dia, Senhor, da hora. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a tua bênção para teus filhos em toda parte, ó Deus. Que o Senhor os ajude e os abençoe. Teus filhos estão aqui presentes. Nós pedimos a bênção para o irmão Leonis, Senhor Deus, que está tendo também esse problema de coluna. Pedimos, Senhor Deus, que dê a vitória para o irmão Luiz para a sua operação. O irmão João Gabriel, a família do nosso irmão Bento, que foi estar com o Senhor. Ó Deus, a irmã Giza, esposa do irmão Márcio.
Dê a ela, Senhor, a tua cura, tua libertação. Nós te agradecemos, ó Deus, nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.